Lei no 6.766, de 19 de dezembro de 1979. Dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e dá outras providências. O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Art. 1º. O parcelamento do solo para fins urbanos será regido por esta lei. Parágrafo único. Os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão estabelecer normas complementares relativas ao parcelamento do solo municipal para adequar o previsto nesta lei às peculiaridades regionais e locais. Capítulo I. Disposições preliminares. Art. 2º. O parcelamento do solo urbano poderá ser feito mediante loteamento ou desmembramento, observadas as disposições desta lei e as das legislações estaduais e municipais pertinentes. Primeiro, considera-se loteamento a subdivisão de gleba em lotes destinados à edificação, com abertura de novas vias de circulação, de logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes. Segundo, considera-se desmembramento a subdivisão de gleba em lotes destinados à edificação, com aproveitamento do sistema viário existente, desde que não implique na abertura de novas vias e logradouros públicos, nem no prolongamento, modificação ou ampliação dos já existentes. Terceiro, vetado, incluído pela Lei nº 9.785, de 1999. Quarto, considera-se lote o terreno servido de infraestrutura básica cujas dimensões atendam aos índices urbanísticos definidos pelo plano diretor ou lei municipal para a zona em que se situe. Incluído pela Lei nº 9.785, de 1999. Quinto, a infraestrutura básica dos parcelamentos é constituída pelos equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias de circulação. Redação dada pela Lei nº 11.445, de 2007. Vigência. Sexto, a infraestrutura básica dos parcelamentos situados nas zonas habitacionais declaradas por lei como de interesse social, ZIS, consistirá, no mínimo, de, incluído pela Lei nº 9.785, de 1999. E, vias de circulação, incluído pela Lei nº 9.785, de 1999. Segunda, escoamento das águas pluviais, incluído pela Lei nº 9.785, de 1999. Terceira, rede para o abastecimento de água potável, e, incluído pela Lei nº 9.785, de 1999. Quarta, soluções para o esgotamento sanitário e para a energia elétrica domiciliar. Incluído pela Lei nº 9.785, de 1999. Sétimo, o lote poderá ser constituído sob a forma de imóvel autônomo ou de unidade imobiliária integrante de condomínio de lotes. Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017. Oitavo. Constitui loteamento de acesso controlado a modalidade de loteamento, definida nos termos do primeiro deste artigo, cujo controle de acesso será regulamentado por ato do Poder Público Municipal, sendo vedado o impedimento de acesso a pedestres ou a condutores de veículos, não residentes, devidamente identificados ou cadastrados. Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017. Art. 2 graus A. Considera-se empreendedor, para fins de parcelamento do solo urbano, o responsável pela implantação do parcelamento, o qual, além daqueles indicados em regulamento, poderá ser, incluído pela Lei nº 14.118, de 2021. A. O proprietário do imóvel a ser parcelado, incluída pela Lei nº 14.118, de 2021.
b. O compromissário comprador, cessionário ou promitente cessionário, ou o foreiro, desde que o proprietário expresse sua anuência em relação ao empreendimento e subrogue-se nas obrigações do compromissário comprador, cessionário ou promitente cessionário, ou do foreiro, em caso de extinção do contrato, incluída pela Lei nº 14.118, de 2021. C. O ente da administração pública direta ou indireta habilitado a promover a desapropriação com a finalidade de implantação de parcelamento habitacional ou de realização de regularização fundiária de interesse social, desde que tenha ocorrido a regular emissão na posse, incluída pela Lei nº 14.118. de 2021. D. A pessoa física ou jurídica contratada pelo proprietário do imóvel a ser parcelado ou pelo poder público para executar o parcelamento ou a regularização fundiária, em forma de parceria, sob regime de obrigação solidária, devendo o contrato ser averbado na matrícula do imóvel no competente registro de imóveis, incluída pela Lei nº 14.118, de 2021. E. A cooperativa habitacional ou associação de moradores, quando autorizada pelo titular do domínio, ou associação de proprietários ou compradores que assuma a responsabilidade pela implantação do parcelamento. Incluída pela Lei nº 14.118, de 2021. Art. 3º. Somente será admitido o parcelamento do solo para fins urbanos em zonas urbanas, de expansão urbana ou de urbanização específica, assim definidas pelo plano diretor ou aprovadas por lei municipal. Redação dada pela Lei nº 9.785, de 1999. Parágrafo único. Não será permitido o parcelamento do solo. E, em terrenos alagadiços e sujeitos a inundações, antes de tomadas as providências para assegurar o escoamento das águas. A.e. Em terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo à saúde pública, sem que sejam previamente saneados. Terceira, em terrenos com declividade igual ou superior a 30%, salvo se atendidas exigências específicas das autoridades competentes. Quarta, em terrenos onde as condições geológicas não aconselham a edificação. V. Em áreas de preservação ecológica ou naquelas onde a poluição impeça condições sanitárias suportáveis, até a sua correção. Capítulo 2. Dos requisitos urbanísticos para loteamento. Art. 4º. Os loteamentos deverão atender, pelo menos, aos seguintes requisitos. E. As áreas destinadas a sistemas de circulação, a implantação de equipamento urbano e comunitário, bem como a espaços livres de uso público, serão proporcionais à densidade de ocupação prevista pelo plano diretor ou aprovada por lei municipal para a zona em que se situem. Redação dada pela Lei nº 9.785, de 1999. Segunda, os lotes terão área mínima de 125 m sobrescrito 2, 125 metros quadrados, e frente mínima de 5 metros, salvo quando o loteamento se destinar à urbanização específica ou edificação de conjuntos habitacionais de interesse social, previamente aprovados pelos órgãos públicos competentes. Terceira, ao longo das faixas de domínio público das rodovias, a reserva de faixa não edificável de, no mínimo, 15 metros de cada lado poderá ser reduzida por lei municipal ou distrital que aprovar o instrumento do planejamento territorial, até o limite mínimo de 5 metros de cada lado. Redação dada pela Lei nº 13.913, de 2019. 3a. Ao longo das águas correntes e dormentes e da faixa de domínio das ferrovias, será obrigatória a reserva de uma faixa não edificável de, no mínimo, 15 metros de cada lado, incluído pela Lei nº 13.913, de 2019. Quarta, as vias de loteamento deverão articular-se com as vias adjacentes oficiais, existentes ou projetadas, e harmonizar-se com a topografia local.
Primeiro, a legislação municipal definirá, para cada zona em que se divida o território do município, os usos permitidos e os índices urbanísticos de parcelamento e ocupação do solo, que incluirão, obrigatoriamente, as áreas mínimas e máximas de lotes e os coeficientes máximos de aproveitamento. Redação dada pela Lei nº 9.785, de 1999. Segundo, consideram-se comunitários os equipamentos públicos de educação, cultura, saúde, lazer e similares. Terceiro, se necessária, a reserva de faixa não edificável vinculada a dutovias será exigida no âmbito do respectivo licenciamento ambiental, observados critérios e parâmetros que garantam a segurança da população e a proteção do meio ambiente, conforme estabelecido nas normas técnicas pertinentes. Incluído pela Lei nº 10.932, de 2004. Quarto, no caso de lotes integrantes de condomínio de lotes, poderão ser instituídas limitações administrativas e direitos reais sobre coisa alheia em benefício do poder público, da população em geral e da proteção da paisagem urbana, tais como servidões de passagem, usufrutos e restrições à construção de muros. Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017. Quinto, as edificações localizadas nas áreas contíguas às faixas de domínio público dos trechos de rodovia que atravessem perímetros urbanos ou áreas urbanizadas passíveis de serem incluídas em perímetro urbano, desde que construídas até a data de promulgação deste parágrafo, ficam dispensadas da observância da exigência prevista no inciso 3º do caput deste artigo, salvo por ato devidamente fundamentado do poder público municipal ou distrital. Incluído pela Lei nº 13.913, de 2019. Art. 5º. O poder público competente poderá complementarmente exigir, em cada loteamento, a reserva de faixa não edificante destinada a equipamentos urbanos. Parágrafo único. Consideram-se urbanos os equipamentos públicos de abastecimento de água, serviços de esgotos, energia elétrica, coletas de águas pluviais, rede telefônica e gás canalizado. Capítulo 3º. Do projeto de loteamento. Art. 6º. Antes da elaboração do projeto de loteamento, o interessado deverá solicitar à Prefeitura Municipal, ou ao Distrito Federal quando for o caso, que defina as diretrizes para o uso do solo, traçado dos lotes, do sistema viário, dos espaços livres e das áreas reservadas para equipamento urbano e comunitário, apresentando, para este fim, requerimento e planta do imóvel contendo, pelo menos, e as divisas da gleba a ser loteada. Segunda, as curvas de nível à distância adequada, quando exigidas por lei estadual ou municipal. Terceira, a localização dos cursos d'água, basques e construções existentes. Quarta, a indicação dos arruamentos contíguos a todo o perímetro, a localização das vias de comunicação, das áreas livres, dos equipamentos urbanos e comunitários existentes no local ou em suas adjacências, com as respectivas distâncias da área a ser loteada. V. O tipo de uso predominante a que o loteamento se destina. Sexta, as características, dimensões e localização das zonas de uso contíguas. Art. 7º. A Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal quando for o caso, indicará, nas plantas apresentadas junto com o requerimento, de acordo com as diretrizes de planejamento estadual e municipal, e as ruas ou estradas existentes ou projetada, que compõem o sistema viário da cidade e do município, relacionadas com o loteamento pretendido e a serem respeitadas. Segunda, o traçado básico do sistema viário principal. Terceira, a localização aproximada dos terrenos destinados a equipamento urbano e comunitário e das áreas livres de uso público. Quarta, as faixas sanitárias do terreno necessárias ao escoamento das águas pluviais e as faixas não edificáveis. V. A zona ou zonas de uso predominante da área, com indicação dos usos compatíveis. Parágrafo único. As diretrizes expedidas vigorarão pelo prazo máximo de 4 anos. Redação dada pela Lei nº 9.785, de 1999. Art. 8º.
os municípios com menos de 50 mil habitantes e aqueles cujo plano diretor contiver diretrizes de urbanização para a zona em que se situe o parcelamento poderão dispensar, por lei, a fase de fixação de diretrizes previstas nos arts. 6º e 7º desta lei. Redação dada pela Lei nº 9.785, de 1999. Art. 9 orientado pelo traçado e diretrizes oficiais, quando houver, o projeto, contendo desenhos, memorial descritivo e cronograma de execução das obras com duração máxima de 4 anos, será apresentado à Prefeitura Municipal, ou ao Distrito Federal, quando for o caso, acompanhado de certidão atualizada da matrícula da gleba, expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis competente, de certidão negativa de tributos municipais e do competente instrumento de garantia, ressalvado o disposto no 4º do art. 18. Redação dada pela Lei nº 9.785, de 1999. Primeiro, os desenhos conterão pelo menos e a subdivisão das quadras em lotes, com as respectivas dimensões e numeração. O sistema de vias com a respectiva hierarquia. Terceira, as dimensões lineares e angulares do projeto, com raios, cordas, arcos, pontos de tangência e ângulos centrais das vias. Quarta, os perfis longitudinais e transversais de todas as vias de circulação e praças. A indicação dos marcos de alinhamento e nivelamento localizados nos ângulos de curvas e vias projetadas. Sexta, a indicação em planta e perfis de todas as linhas de escoamento das águas pluviais. Segundo, o memorial descritivo deverá conter, obrigatoriamente, pelo menos a descrição sucinta do loteamento, com as suas características e a fixação da zona ou zonas de uso predominante. Segunda, as condições urbanísticas do loteamento e as limitações que incidem sobre os lotes e suas construções, além daquelas constantes das diretrizes fixadas. Terceira, a indicação das áreas públicas que passarão ao domínio do município no ato de registro do loteamento. Quarta, a enumeração dos equipamentos urbanos, comunitários e dos serviços públicos ou de utilidade pública, já existentes no loteamento e adjacências. Terceiro, caso se constate, a qualquer tempo, que a certidão da matrícula apresentada como atual não tem mais correspondência com os registros e averbações cartorárias do tempo da sua apresentação, além das consequências penais cabíveis, serão consideradas insubsistentes tanto as diretrizes expedidas anteriormente, quanto as aprovações consequentes. Incluído pela Lei nº 9.785, de 1999. Capítulo 4. Do projeto de desmembramento. Art. 10. Para a aprovação de projeto de desmembramento, o interessado apresentará requerimento à Prefeitura Municipal, ou ao Distrito Federal quando for o caso, acompanhado de certidão atualizada da matrícula da gleba, expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis competente, ressalvado o disposto no 4º do art. 18, e de planta do imóvel a ser desmembrado contendo, redação dada pela Lei nº 9.785, de 1999. A indicação das vias existentes e dos loteamentos próximos. Segunda, a indicação do tipo de uso predominante no local. Terceira, a indicação da divisão de lotes pretendida na área. Art. 11. Aplicam-se ao desmembramento, no que couber, as disposições urbanísticas vigentes para as regiões em que se situem ou, na ausência destas, as disposições urbanísticas para os loteamentos. Redação dada pela Lei nº 9.785, de 1999. Parágrafo único. O município, ou o Distrito Federal quando for o caso, fixará os requisitos exigíveis para a aprovação de desmembramento de lotes decorrentes de loteamento cuja destinação da área pública tenha sido inferior à mínima prevista no 1º do art. 4º desta lei. Capítulo V. Da aprovação do projeto de loteamento e desmembramento. Art. 12. O projeto de loteamento e desmembramento deverá ser aprovado pela Prefeitura Municipal, ou pelo Distrito Federal quando for o caso, a quem compete também a fixação das diretrizes a que aludem os arts.
6º e 7º desta lei, salvo a exceção prevista no artigo seguinte. Primeiro, o projeto aprovado deverá ser executado no prazo constante do cronograma de execução, sob pena de caducidade da aprovação, incluído pela Lei nº 12.608, de 2012. Segundo, nos municípios inseridos no Cadastro Nacional de Municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos, a aprovação do projeto de que trata o caput ficará vinculada ao atendimento dos requisitos constantes da Carta Geotécnica de Aptidão à Urbanização, incluído pela Lei nº 12.608, de 2012, vigência. Terceiro, é vedada a aprovação de projeto de loteamento e desmembramento em áreas de risco definidas como não edificáveis, no plano diretor ou em legislação dele derivada, incluído pela Lei nº 12.608, de 2012. Art. 13. Aos Estados caberá disciplinar a aprovação pelos municípios de loteamentos e desmembramentos nas seguintes condições: redação dada pela Lei nº 9.785, de 1999. E, quando localizados em áreas de interesse especial, tais como as de proteção aos mananciais ou ao patrimônio cultural, histórico, paisagístico e arqueológico, assim definidas por legislação estadual ou federal. Quando o loteamento ou desmembramento localizar-se em área limítrofe do município, ou que pertença a mais de um município, nas regiões metropolitanas ou em aglomerações urbanas, definidas em lei estadual ou federal. Terceira, quando o loteamento abranger área superior a 1 milhão m sobrescrito 2. Parágrafo único. No caso de loteamento ou desmembramento localizado em área de município integrante de região metropolitana, o exame e a anuência prévia à aprovação do projeto caberão à autoridade metropolitana. Art. 14. Os Estados definirão, por decreto, as áreas de proteção especial, previstas no inciso I do artigo anterior. Art. 15. Os Estados estabelecerão, por decreto, as normas a que deverão submeter-se os projetos de loteamento e desmembramento nas áreas previstas no art. 13, observadas as disposições desta lei. Parágrafo único. Na regulamentação das normas previstas neste artigo, o Estado procurará atender às exigências urbanísticas do planejamento municipal. Art. 16. A lei municipal definirá os prazos para que um projeto de parcelamento apresentado seja aprovado ou rejeitado e para que as obras executadas sejam aceitas ou recusadas. Redação dada pela Lei nº 9.785, de 1999. Primeiro, transcorridos os prazos sem a manifestação do poder público, o projeto será considerado rejeitado ou as obras recusadas, assegurada a indenização por eventuais danos derivados da omissão. Incluído pela Lei nº 9.785, de 1999. Segundo, nos municípios cuja legislação for omissa, os prazos serão de 90 dias para a aprovação ou rejeição e de 60 dias para a aceitação ou recusa fundamentada das obras de urbanização. Incluído pela Lei nº 9.785, de 1999. Art. 17. Os espaços livres de uso comum, as vias e praças, as áreas destinadas a edifícios públicos e outros equipamentos urbanos, constantes do projeto e do memorial descritivo, não poderão ter sua destinação alterada pelo loteador, desde a aprovação do loteamento, salvo as hipóteses de caducidade da licença ou desistência do loteador, sendo, neste caso, observadas as exigências do art. 23 desta lei. Capítulo 6º. Do registro do loteamento e desmembramento. Art. 18. Aprovado o projeto de loteamento ou de desmembramento, o loteador deverá submetê-lo ao registro imobiliário dentro de 180 dias, sob pena de caducidade da aprovação, acompanhado dos seguintes documentos: título de propriedade do imóvel ou certidão da matrícula, ressalvado o disposto nos 4º e 5º, redação dada pela Lei nº 9.785, de 1999.
Segunda, histórico dos títulos de propriedade do imóvel, abrangendo os últimos 20 anos, acompanhados dos respectivos comprovantes. Terceira, certidões negativas. A. De tributos federais, estaduais e municipais incidentes sobre o imóvel. B. De ações reais referentes ao imóvel, pelo período de 10 anos. C. De ações penais com respeito ao crime contra o patrimônio e contra a administração pública. Quarta, certidões. A. Dos cartórios de protestos de títulos, em nome do loteador, pelo período de 10 anos. B. De ações pessoais relativas ao loteador, pelo período de 10 anos. C. De ônus reais relativos ao imóvel. D. De ações penais contra o loteador, pelo período de 10 anos. V. Cópia do ato de aprovação do loteamento e comprovante do termo de verificação, pelo município ou pelo Distrito Federal, da execução das obras exigidas pela legislação municipal, que incluirão, no mínimo, a execução das vias de circulação do loteamento, demarcação dos lotes, quadras e logradouros e das obras de escoamento das águas pluviais ou da aprovação de um cronograma, com a duração máxima de 4 anos, prorrogáveis por mais 4 anos, acompanhado de competente instrumento de garantia para a execução das obras, redação dada pela Lei nº 14.118, de 2021. Sexta, exemplar do contrato padrão de promessa de venda, ou de cessão ou de promessa de cessão, do qual constarão obrigatoriamente as indicações previstas no art. 26 desta lei. Sétima, declaração do cônjuge do requerente de que consente no registro do loteamento. Primeiro, os períodos referidos nos incisos 3ª, a linha B e 4ª, a linhas A e D, tomarão por base a data do pedido de registro do loteamento, devendo todas elas serem extraídas em nome daqueles que, nos mencionados períodos, tenham sido titulares de direitos reais sobre o imóvel. Segundo, a existência de protestos, de ações pessoais ou de ações penais, exceto as referentes a crime contra o patrimônio e contra a administração, não impedirá o registro do loteamento se o requerente comprovar que esses protestos ou ações não poderão prejudicar os adquirentes dos lotes. Se o oficial do registro de imóveis julgar insuficiente a comprovação feita, suscitará a dúvida perante o juiz competente. Terceiro, a declaração a que se refere o inciso 7º deste artigo não dispensará o consentimento do declarante para os atos de alienação ou promessa de alienação de lotes, ou de direitos a eles relativos, que venham a ser praticados pelo seu cônjuge. Quarto, o título de propriedade será dispensado quando se tratar de parcelamento popular, destinado às classes de menor renda, em imóvel declarado de utilidade pública, com processo de desapropriação judicial em curso e emissão provisória na posse, desde que promovido pela União, Estados, Distrito Federal, municípios ou suas entidades delegadas, autorizadas por lei a implantar projetos de habitação. Incluído pela Lei nº 9.785, de 1999. Quinto, no caso de que trata o quarto, o pedido de registro do parcelamento, além dos documentos mencionados nos incisos V e 6ª deste artigo, será instruído com cópias autênticas da decisão que tenha concedido a emissão provisória na posse, do decreto de desapropriação, do comprovante de sua publicação na imprensa oficial e, quando formulado por entidades delegadas, da lei de criação e de seus atos constitutivos. Incluído pela Lei nº 9.785, de 1999. Art. 19. Examinada a documentação e encontrada em ordem, o oficial do registro de imóveis encaminhará comunicação à Prefeitura e fará publicar, em resumo e com pequeno desenho de localização da área, edital do pedido de registro em 3 dias consecutivos, podendo este ser impugnado no prazo de 15 dias contados da data da última publicação. Primeiro, findo o prazo sem impugnação, será feito imediatamente o registro. Se houver impugnação de terceiros, o oficial do registro de imóveis intimará o requerente e a Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal quando for o caso,
para que sobre ela se manifestem no prazo de 5 dias, sob pena de arquivamento do processo. Com tais manifestações, o processo será enviado ao juiz competente para decisão. Segundo, ouvido o Ministério Público no prazo de 5 dias, o juiz decidirá de plano ou após instrução sumária, devendo remeter ao interessado as vias ordinárias caso a matéria exija maior indagação. Terceiro, nas capitais, a publicação do edital se fará no Diário Oficial do Estado e num dos jornais de circulação diária. Nos demais municípios, a publicação se fará apenas num dos jornais locais, se houver, ou, não havendo, em jornal da região. Quarto, o oficial do registro de imóveis que efetuar o registro em desacordo com as exigências desta lei ficará sujeito a multa equivalente a 10 vezes os emolumentos regimentais fixados para o registro, na época em que for aplicada a penalidade pelo juiz corregedor do cartório, sem prejuízo das sanções penais e administrativas cabíveis. Quinto, registrado o loteamento, o oficial de registro comunicará, por certidão, o seu registro à Prefeitura. Art. 20. O registro do loteamento será feito, por extrato, no livro próprio. Parágrafo único. No registro de imóveis far-se-á o registro do loteamento, com uma indicação para cada lote, a averbação das alterações, a abertura de ruas e praças e as áreas destinadas a espaços livres ou a equipamentos urbanos. Art. 21. Quando a área loteada estiver situada em mais de uma circunscrição imobiliária, o registro será requerido primeiramente perante aquela em que estiver localizada a maior parte da área loteada. Procedido o registro nessa circunscrição, o interessado requererá, sucessivamente, o registro do loteamento em cada uma das demais, comprovando perante cada qual o registro efetuado na anterior, até que o loteamento seja registrado em todas. Denegado o registro em qualquer das circunscrições, essa decisão será comunicada, pelo oficial do registro de imóveis, às demais para efeito de cancelamento dos registros feitos, salvo se ocorrer a hipótese prevista no 4º deste artigo. Primeiro, nenhum lote poderá situar-se em mais de uma circunscrição. Segundo, é defeso ao interessado processar simultaneamente, perante diferentes circunscrições, pedidos de registro do mesmo loteamento, sendo nulos os atos praticados com infração a esta norma. Terceiro, enquanto não procedidos todos os registros de que trata este artigo, considerar-se-á o loteamento como não registrado para os efeitos desta lei. Quarto, o indeferimento do registro do loteamento em uma circunscrição não determinará o cancelamento do registro procedido em outra, se o motivo do indeferimento naquela não se estender à área situada sob a competência desta, e desde que o interessado requeira a manutenção do registro obtido, submetido o remanescente do loteamento a uma aprovação prévia perante a Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal quando for o caso. Art. 22. Desde a data de registro do loteamento, passam a integrar o domínio do município as vias e praças, os espaços livres e as áreas destinadas a edifícios públicos e outros equipamentos urbanos, constantes do projeto e do memorial descritivo. Parágrafo único. Na hipótese de parcelamento do solo implantado e não registrado, o município poderá requerer, por meio da apresentação de planta de parcelamento elaborada pelo loteador ou aprovada pelo município e de declaração de que o parcelamento se encontra implantado, o registro das áreas destinadas a uso público, que passarão dessa forma a integrar o seu domínio. Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011. Art. 23. O registro do loteamento só poderá ser cancelado. E, por decisão judicial. Segunda, a requerimento do loteador, com anuência da Prefeitura, ou do Distrito Federal quando for o caso, enquanto nenhum lote houver sido objeto de contrato. Terceira, a requerimento conjunto do loteador e de todos os adquirentes de lotes, com anuência da Prefeitura, ou do Distrito Federal quando for o caso, e do Estado. Primeiro, a Prefeitura e o Estado só poderão se opor ao cancelamento se disto resultar inconveniente comprovado para o desenvolvimento urbano ou se já se tiver realizado qualquer melhoramento na área loteada ou adjacências.
Segundo, nas hipóteses dos incisos A e L. Terceira, o oficial do registro de imóveis fará publicar, em resumo, edital do pedido de cancelamento, podendo este ser impugnado no prazo de 30 dias contados da data da última publicação. Findo esse prazo, com ou sem impugnação, o processo será remetido ao juiz competente para homologação do pedido de cancelamento, ouvido o Ministério Público. Terceiro, a homologação de que trata o parágrafo anterior será precedida de vistoria judicial destinada a comprovar a inexistência de adquirentes instalados na área loteada. Art. 24. O processo de loteamento e os contratos de depositados em cartório poderão ser examinados por qualquer pessoa, a qualquer tempo, independentemente do pagamento de custas ou emolumentos, ainda que a título de busca. Capítulo 7. Dos contratos. Art. 25. São irretratáveis os compromissos de compra e venda, cessões e promessas de cessão, os que atribuam direito à adjudicação compulsória e, estando registrados, confiram direito real oponível a terceiros. Art. 26. Os compromissos de compra e venda, as cessões ou promessas de cessão poderão ser feitos por escritura pública ou por instrumento particular, de acordo com o modelo depositado na forma do inciso 6º do art. 18 e conterão, pelo menos, as seguintes indicações: I. Nome, registro civil, cadastro fiscal no Ministério da Fazenda, nacionalidade, estado civil e residência dos contratantes. Segunda, denominação e situação do loteamento, número e data da inscrição. Terceira, descrição do lote ou dos lotes que forem objeto de compromissos, confrontações, área e outras características. Quarta, preço, prazo, forma e local de pagamento bem como a importância do sinal. V. Taxa de juros incidentes sobre o débito em aberto e sobre as prestações vencidas e não pagas, bem como a cláusula penal, nunca excedente a 10% do débito e só exigível nos casos de intervenção judicial ou de mora superior a 3 meses. Sexta, indicação sobre a quem incumbe o pagamento dos impostos e taxas incidentes sobre o lote compromissado. Sétima, declaração das restrições urbanísticas convencionais do loteamento, supletivas da legislação pertinente. Primeiro, o contrato deverá ser firmado em 3 vias ou extraídas em 3 traslados, sendo um para cada parte e o terceiro para arquivo no registro imobiliário, após o registro e anotações devidas. Segundo, quando o contrato houver sido firmado por procurador de qualquer das partes, será obrigatório o arquivamento da procuração no registro imobiliário. Terceiro, admite-se, nos parcelamentos populares, a cessão da posse em que estiverem provisoriamente emitidas a União, Estados, Distrito Federal, municípios e suas entidades delegadas, o que poderá ocorrer por instrumento particular, ao qual se atribui, para todos os fins de direito, caráter de escritura pública, não se aplicando a disposição do inciso 2º do art. 134 do Código Civil. Incluído pela Lei nº 9.785, de 1999. Quarto, a cessão da posse referida no terceiro, cumpridas as obrigações do cessionário, constitui crédito contra o expropriante, de aceitação obrigatória em garantia de contratos de financiamentos habitacionais. Incluído pela Lei nº 9.785, de 1999. Quinto, com o registro da sentença que, em processo de desapropriação, fixar o valor da indenização, a posse referida no terceiro converter-se-á em propriedade e a sua cessão, em compromisso de compra e venda ou venda e compra, conforme haja obrigações a cumprir ou estejam elas cumpridas, circunstância que, demonstradas ao registro de imóveis, serão averbadas na matrícula relativa ao lote. Incluído pela Lei nº 9.785, de 1999. Sexto, os compromissos de compra e venda, as cessões e as promessas de cessão valerão como título para o registro da propriedade do lote adquirido, quando acompanhados da respectiva prova de quitação. Incluído pela Lei nº 9.785, de 1999. Art. 26-A.
Os contratos de compra e venda, cessão ou promessa de cessão de loteamento devem ser iniciados por quadro resumo, que deverá conter, além das indicações constantes do art. 26 desta lei, incluído pela Lei nº 13.786, de 2018. E, o preço total a ser pago pelo imóvel, incluído pela Lei nº 13.786, de 2018. Segunda, o valor referente à corretagem, suas condições de pagamento e a identificação precisa de seu beneficiário, incluído pela Lei nº 13.786, de 2018. Terceira, a forma de pagamento do preço, com indicação clara dos valores e vencimentos das parcelas, incluído pela Lei nº 13.786, de 2018. Quarta, os índices de correção monetária aplicáveis ao contrato e, quando houver pluralidade de índices, o período de aplicação de cada um, incluído pela Lei nº 13.786, de 2018. V. As consequências do desfazimento do contrato, seja mediante distrato, seja por meio de resolução contratual motivada por inadimplemento de obrigação do adquirente ou do loteador. Com destaque negritado para as penalidades aplicáveis e para os prazos para devolução de valores ao adquirente, incluído pela Lei nº 13.786, de 2018. Sexta, as taxas de juros eventualmente aplicadas, se mensais ou anuais, se nominais ou efetivas, o seu período de incidência e o sistema de amortização, incluído pela Lei nº 13.786, de 2018. Sétima, as informações acerca da possibilidade do exercício, por parte do adquirente do imóvel, do direito de arrependimento previsto no art. 49 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor, em todos os contratos firmados em estandes de vendas e fora da sede do loteador ou do estabelecimento comercial, incluído pela Lei nº 13.786, de 2018. Oitava, o prazo para quitação das obrigações pelo adquirente após a obtenção do termo de vistoria de obras, incluído pela Lei nº 13.786, de 2018. Nona, informações acerca dos ônus que recaiam sobre o imóvel. Incluído pela Lei nº 13.786, de 2018. X, o número do registro do loteamento ou do desmembramento, a matrícula do imóvel e a identificação do cartório de registro de imóveis competente, incluído pela Lei nº 13.786, de 2018. 11. O termo final para a execução do projeto referido no primeiro do art. 12 desta lei e a data do protocolo do pedido de emissão do termo de vistoria de obras. Incluído pela Lei nº 13.786, de 2018. Primeiro, identificada a ausência de quaisquer das informações previstas no caput deste artigo, será concedido prazo de 30 dias para aditamento do contrato e saneamento da omissão, fim do qual, essa omissão, se não sanada, caracterizará justa causa para rescisão contratual por parte do adquirente. Incluído pela Lei nº 13.786, de 2018. Segundo, a efetivação das consequências do desfazimento do contrato, mencionadas no inciso V do caput deste artigo, dependerá de anuência prévia e específica do adquirente a seu respeito, mediante assinatura junto a essas cláusulas, que deverão ser redigidas conforme o disposto no 4º do art. 54 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor. Incluído pela Lei nº 13.786, de 2018. Art. 27. Se aquele que se obrigou a concluir contrato de promessa de venda ou de cessão não cumprir a obrigação, o credor poderá notificar o devedor para outorga do contrato ou oferecimento de impugnação no prazo de 15 dias, sob pena de proceder-se ao registro de pré-contrato, passando as relações entre as partes a serem regidas pelo contrato padrão.
Primeiro, para fins deste artigo, terão o mesmo valor de pré-contrato a promessa de cessão, a proposta de compra, a reserva de lote ou qualquer outro instrumento, do qual conste a manifestação da vontade das partes, a indicação do lote, o preço e modo de pagamento, e a promessa de contratar. Segundo o registro de que trata este artigo, não será procedido se a parte que o requereu não comprovar haver cumprido a sua prestação, nem a oferecer na forma devida, salvo se ainda não exigível. Terceiro, havendo impugnação daquele que se comprometeu a concluir o contrato, observar-se-á o disposto nos arts. 639 e 640 do Código de Processo Civil. Art. 28. Qualquer alteração ou cancelamento parcial do loteamento registrado dependerá de acordo entre o loteador e os adquirentes de lotes atingidos pela alteração, bem como da aprovação pela Prefeitura Municipal, ou do Distrito Federal quando for o caso, devendo ser depositada no Registro de Imóveis, em complemento ao projeto original com a devida averbação. Art. 29. Aquele que adquirir a propriedade loteada mediante ato inter vivos, ou por sucessão causa mortis, sucederá ao transmitente em todos os seus direitos e obrigações, ficando obrigado a respeitar os compromissos de compra e venda ou as promessas de cessão, em todas as suas cláusulas, sendo nula qualquer disposição em contrário, ressalvado o direito do herdeiro ou legatário de renunciar à herança ou ao legado. Art. 30. A sentença declaratória de falência ou da insolvência de qualquer das partes não rescindirá os contratos de compromisso de compra e venda ou de promessa de cessão que tenham por objeto a área loteada ou lotes da mesma. Se a falência ou insolvência for do proprietário da área loteada ou do titular de direitos sobre ela, incumbirá ao síndico ou ao administrador dar cumprimento aos referidos contratos. Se do adquirente do lote, seus direitos serão levados à praça. Art. 31. O contrato particular pode ser transferido por simples trespasse, lançado no verso das vias em poder das partes, ou por instrumento em separado, declarando-se o número do registro do loteamento, o valor da cessão e a qualificação do cessionário, para o devido registro. Primeiro, a cessão independe da anuência do loteador, mas, em relação a este, seus efeitos só se produzem depois de cientificado, por escrito, pelas partes ou quando registrada a cessão. Segundo, uma vez registrada a cessão, feita sem anuência do loteador, o oficial do registro dar-lhe-á ciência, por escrito, dentro de 10 dias. Art. 32. Vencida e não paga a prestação, o contrato será considerado rescindido 30 dias depois de constituído em mora o devedor. Primeiro, para os fins deste artigo, o devedor adquirente será intimado, a requerimento do credor, pelo oficial do registro de imóveis, a satisfazer as prestações vencidas e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionados e as custas de intimação. Segundo, purgada a mora, convalescerá o contrato. Terceiro, com a certidão de não haver sido feito o pagamento em cartório, o vendedor requererá ao oficial do registro o cancelamento da averbação. Art. 32-A. Em caso de resolução contratual por fato imputado ao adquirente, respeitado o disposto no segundo deste artigo, deverão ser restituídos os valores pagos por ele, atualizados com base no índice contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço do imóvel, podendo ser descontados dos valores pagos os seguintes itens, incluído pela Lei nº 13.786, de 2018. E, os valores correspondentes à eventual fruição do imóvel, até o equivalente a 0,75%, 75 centésimos por cento, sobre o valor atualizado do contrato, cujo prazo será contado a partir da data da transmissão da posse do imóvel ao adquirente até sua restituição ao loteador, incluído pela Lei nº 13.786, de 2018. Segunda, o montante devido por cláusula penal e despesas administrativas, inclusive arras ou sinal, limitado a um desconto de 10%, do valor atualizado do contrato, incluído pela Lei nº 13.786. De 2018.
Terceira, os encargos moratórios relativos às prestações pagas em atraso pelo adquirente, incluído pela Lei nº 13.786, de 2018. Quarta, os débitos de impostos sobre a propriedade predial e territorial urbana, contribuições condominiais, associativas ou outras de igual natureza que sejam a estas equiparadas e tarifas vinculadas ao lote, bem como tributos, custas e emolumentos incidentes sobre a restituição ou rescisão, incluído pela Lei nº 13.786, de 2018. V. A comissão de corretagem, desde que integrada ao preço do lote. Incluído pela Lei nº 13.786, de 2018. Primeiro, o pagamento da restituição ocorrerá em até 12 parcelas mensais, com início após o seguinte prazo de carência, incluído pela Lei nº 13.786, de 2018. E, em loteamentos com obras em andamento, no prazo máximo de 180 dias após o prazo previsto em contrato para conclusão das obras, incluído pela Lei nº 13.786, de 2018. Segunda, em loteamentos com obras concluídas, no prazo máximo de 12 meses após a formalização da rescisão contratual. Incluído pela Lei nº 13.786, de 2018. Segundo, somente será efetuado o registro do contrato de nova venda se for comprovado o início da restituição do valor pago pelo vendedor ao titular do registro cancelado na forma e condições pactuadas no distrato, dispensada essa comprovação nos casos em que o adquirente não for localizado ou não tiver se manifestado, nos termos do art. 32 desta lei. Incluído pela Lei nº 13.786, de 2018. Terceiro, o procedimento previsto neste artigo não se aplica aos contratos e escrituras de compra e venda de lote sob a modalidade de alienação fiduciária nos termos da Lei N. Graus 9.514, de 20 de novembro de 1997. Incluído pela Lei nº 13.786, de 2018. Art. 33. Se o credor das prestações se recusar recebê-las ou furtar-se ao seu recebimento, será constituído em mora mediante notificação do oficial do registro de imóveis para vir receber as importâncias depositadas pelo devedor no próprio registro de imóveis. Decorridos 15 dias após o recebimento da intimação, considerar-se-á efetuado o pagamento, a menos que o credor impugne o depósito e, alegando inadimplemento do devedor, requeira a intimação deste para os fins do disposto no art. 32 desta lei. Art. 34. Em qualquer caso de rescisão por inadimplemento do adquirente, as benfeitorias necessárias ou úteis por ele levadas a efeito no imóvel deverão ser indenizadas, sendo de nenhum efeito qualquer disposição contratual em contrário. Primeiro, não serão indenizadas as benfeitorias feitas em desconformidade com o contrato ou com a lei. Redação dada pela Lei nº 13.780.